Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente continuar falando um pouco sobre as condições econômicas da América, tá? Essa América desenvolvida, essa América subdesenvolvida, a gente sempre tem que pensar no seguinte: os processos coloniais foram distintos, tá? E ao longo dos tempos, né, essas duas Américas, né, porque a gente pode separá-las em duas, né, a América rica, desenvolvida e a América subdesenvolvida, pobre, ou com mais características de subdesenvolvimento, a gente acaba tendo uma origem disso, né, nesses processos coloniais, mas ao longo dos tempos, né, a América do Norte, ou a América anglo-saxônica, ela acabou sempre tendo algumas vantagens, acabou sempre sendo pioneira em alguns processos. Os processos de emancipação deles, tá? O processo de independência deles, questão de revoluções industriais, produção de tecnologias, urbanização, os processos de introdução às tecnologias nas suas atividades produtivas. Tudo isso acabou gerando grandes divisões dentro da América. Enquanto a América anglo-saxônica sempre foi voltada na divisão internacional do trabalho para fornecer produtos industriais com grande tecnologia envolvida, a América Latina sempre esteve envolvida em oferecer produtos agrícolas, matérias-primas básicas. E isso acaba gerando grandes divisões. Você acaba enriquecendo um espaço, tá? Os que estão lá no topo da divisão internacional do trabalho, enquanto os que estão na base, oferecendo produtos que serão transformados, produtos naturais, acabam ficando sempre à margem dos processos, tá? Então a gente sempre tem que pensar nisso. A América Latina, ela demorou para se emancipar, ou seja, para declarar a independência. Ela manteve o trabalho escravo durante mais tempo, tá, do que a América do Norte, tá? Na América do Norte, por exemplo, lá no território dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão foi um marco, tá? Por quê? Dentro dos Estados Unidos você tinha dois tipos de propriedade: as propriedades que tinham trabalho livre e as propriedades que tinham trabalho escravo. Então, para a economia crescer, existia uma pressão abolicionista para acabar com aquilo. E isso acabou gerando a chamada Guerra de Secessão dentro do território americano, tá? O Norte industrializado e com trabalho livre, trabalho assalariado, e o Sul com trabalho escravocrata, tá? Nas chamadas plantations lá dos Estados Unidos, região ali da fronteira com o México. Beleza? Então, dentro da América, nós temos essa condição econômica que é diferente por causa dos processos coloniais envolvidos. Tá? Então, a América do Norte ela tem uma condição de vida melhor, existe uma busca, né, por migrar para aquela região, né, tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá, por causa das condições de vida que são melhores lá naquele local. Tá? E a América Latina ela acabou sofrendo mais com os processos de exploração e acabou, hoje em dia, tendo essa condição de subdesenvolvimento. Se a gente for pensar, nossa industrialização foi tardia, nossa urbanização foi desordenada, a desigualdade social dentro do nosso território é muito maior, existe uma concentração de terra muito maior dentro do nosso território, ou seja, as pessoas têm menos acesso aos recursos, tá? Então a gente criou dentro do continente duas Américas, tá? A América rica, desenvolvida, e a América subdesenvolvida e pobre. Lógico que você tem países que começam a ter algum destaque, tá, em alguns processos. O Brasil já passou por esse período de crescimento econômico, o Chile, a Argentina, mas por ter uma economia mais frágil, acaba volta e meia entrando em uma grande crise, coisa que Estados Unidos e Canadá conseguem equilibrar um pouco melhor dentro do seu território, até por ter reservas, até por poder vender tecnologias para outros locais. Então isso está muito relacionado a essa divisão que a gente tem dentro desse continente. A gente tem um continente múltiplo, tá? A gente tem dentro do continente países desenvolvidos, a gente tem o país mais importante do mundo no continente, que é os Estados Unidos, e ao mesmo tempo nós temos países muito pobres, que acabam sofrendo grandes pressões de situações como pobreza, desigualdade social, questão de doenças, acabam sofrendo muito mais intensidade nesses processos, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui esse vídeo aqui em relação à economia dos Estados Unidos, não, né? Da América anglo-saxônica, né? A América anglo-saxônica é altamente industrializada, com alta produção de tecnologias,
tem bolsas de valores fortes, tá? Existe a procura turística por aqueles locais. E na América Latina ou subdesenvolvida, nós temos atividades industriais mais tardias, nós temos muita produção agrícola, ou seja, a produção do setor primário é muito intensa e isso acaba gerando menos recursos do que as produções industriais e tecnológicas, tá? Então nós temos uma economia baseada na atividade primária, enquanto que muitos desses países desenvolvidos, que aí eu não digo somente Estados Unidos e Canadá, mas os europeus, Japão, tá? Atualmente a China, passando por esse processo também, eles têm uma economia voltada para o setor industrial, produção de tecnologias, porque isso acaba gerando mais recursos para eles, tá bom? Uma outra questão também, muitos povos latinos, eles só se industrializaram com a chegada de indústrias vindas dos Estados Unidos, do Canadá, de países europeus, tá? No México a gente tem a situação das chamadas maquiladoras, né? Que são indústrias que montam a partir de peças que vêm de vários locais distintos, tá? Ficam ali na fronteira entre Estados Unidos e México. Então é uma situação curiosa, os Estados Unidos e México estão numa fronteira ali, existe grande produção industrial, mas o México está numa situação de subdesenvolvimento. Existe uma busca até dos mexicanos em atravessar a fronteira. E hoje em dia existe até o processo lá com o Donald Trump, que é construir um muro para separar esses povos, tá bom? Para não permitir essa imigração, essa chegada dos chamados refugiados que eles não querem receber. Tá bom? Fui rápido aqui para falar sobre essa questão econômica, tá? Vou gravar outros vídeos para continuar falando sobre a América, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.